Aleluia! Eu quero comentar com você a respeito de algumas dificuldades que existem na obra de Deus. A igreja, como um povo de Deus, é uma obra-prima do Senhor aqui na terra. E Deus diz em Efésios 3, versículo 10, que pela igreja o Senhor Deus quer que a multiforme sabedoria dele seja conhecida no mundo dos principados e potestades, ou seja, das forças dominantes nas regiões celestes, ou seja, Satanás venha a ficar envergonhado com o que Deus faz na igreja. Uma obra maravilhosa e perfeita, feita com pessoas totalmente imperfeitas, falhas. A igreja é uma obra essencialmente espontânea. Cada pessoa participa com alegria, com amor, com espontaneidade, não é obrigada. Hoje em dia há um tipo de igreja empresa, onde os dirigentes são profissionais religiosos que se dedicam àquilo pelo salário, e nas igrejas mais organizadas como empresas, os profissionais, líderes, pastores, bispos, obreiros, dirigentes, recebem participação nos lucros, ou seja, eles se empenham, choram, se dedicam, porque eles vão receber mais dinheiro quando isso acontecer. É claro que isso é totalmente fora dos planos de Deus, é uma obra humana, é usar a religião, é abusar da graça de Deus, e no inferno eles vão se arrepender muito disto, mas é só no juízo que isto vai ser revelado. Por enquanto, essas coisas vão continuar escondidas aos olhos humanos e as religiões estarão aí enriquecendo a muita gente, infelizmente. Mas eu quero falar de uma situação que aconteceu na Bíblia no retorno do cativeiro, quando vieram os primeiros espontaneamente, porque o rei Ciro tinha dado uma ordem liberando para quem quisesse do povo judeu retornar para a sua terra a fim de reconstruir o templo e lá oferecerem a Deus sacrifícios em favor do rei e do seu reino. Tudo bem, muito bom. Eu gostaria de ver no Brasil os governantes humildes diante de Deus e reconhecendo o valor do povo de Deus e pedindo que o povo de Deus orasse por eles. Por exemplo, quando está havendo uma seca, que os governantes se voltassem para Deus, pedindo ao povo de Deus que ore ao Senhor para Deus mandar a chuva. É muito difícil os governantes reconhecerem isto. Quando a situação econômica vai mal, o país está mal, eu gostaria de ver os governantes com humildade pedindo que os cristãos orassem ao seu Deus para Deus enviar recursos e socorro para o país. Os governantes normalmente não se humilham, mas aquele rei Ciro fez isto. Ele viu a importância que há em o povo de Deus estar fazendo orações a favor dele e do seu reino. E Deus o abençoou, porque o rei Ciro conseguiu uma situação de projeção no mundo todo. Ele dominou praticamente o mundo todo conhecido da sua época. E ele deu então essa permissão para os judeus que quisessem, eles voltassem e reconstruíssem o templo, e deu condições até para que eles fizessem isto. Logo as dificuldades vieram, eles paralisaram a obra, mas Deus enviou profetas, principalmente Ageu e Zacarias, que exortaram o povo. Eles continuaram a obra e terminaram. O templo ficou pronto, mas o templo só não significa muita coisa. Há muita gente hoje, muitos crentes,
confiando no templo. Alguns líderes, pastores, grandes líderes, se gabando dos templos que têm construído, e eles se esquecem que o próprio Salomão reconheceu, está na Bíblia, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você pensa nisso, entende isto? E o templo em si, portanto, não é nada, mas o valor está no que se faz ali, nas pessoas que estão ali. E é o que Deus quer nos ensinar. Então, despertou no coração de Esdras, que ainda estava lá na Pérsia, no cativeiro, que voltasse. O Esdras sentiu o despertar de Deus no seu coração e convocou pessoas que quisessem voltar com ele. Foi pedir ao rei, o rei deu a ele condições, a liberação, e todos que quisessem voltar com Esdras, isso já foi uma segunda volta. A primeira foi com Zorobabel, logo no início, mas esta segunda foi com Esdras vários anos depois, talvez 20 anos depois, por aí, um tempo relativamente longo depois. O Esdras voltou, não mais para reconstruir o templo, que já estava reconstruído, mas ele voltou para organizar o culto, para colocar mais ordem na doutrina, na vida daquela gente que não estava seguindo a Bíblia, não estava seguindo a direção de Deus, e o Esdras veio para consertar aquilo. Ele era um escriba, um levita, e tinha muito conhecimento da Bíblia e queria ajudar o povo a viver dentro da doutrina bíblica. Quando Esdras resolveu vir, ele fez a mesma coisa. Houve pessoas que se ofereceram para ir com ele, pessoas que espontaneamente decidiram ir. E quando ele organizava aquela caravana da volta para Jerusalém, ele ajuntou o povo. Estou agora lendo em Esdras, no capítulo 8, versículo 15. Ajuntou o povo perto do rio que corre para Ava, onde ficou acampado 3 dias. Passando revista ao povo e aos sacerdotes, não achou nenhum dos filhos de Levi. Então ele parou e pensou: o que está acontecendo? Por que os levitas não vêm? Os levitas eram ministros do santuário. Em outras palavras, eram servos, trabalhadores para trabalhar na obra. E os levitas não se apresentaram nenhum sequer. Muita gente foi. Foram milhares de pessoas das várias tribos, pessoas das várias famílias e inclusive muitos sacerdotes, mas nenhum levita. Você consegue entender por que o levita não quis ir? Eu penso que essa esperteza que a gente conhece no Brasil já havia antigamente. O levita pensou: todos vão voltar, cada um para sua casa, o seu sítio, a sua terra, o seu negócio, e eu vou ter que ficar malhando lá, trabalhando, dando duro lá no templo. Não vou não, eu prefiro aqui. Mas o levita foi chamado para trabalhar na obra de Deus, mas os levitas preferiram trabalhar no mundo. O cativeiro estava bom para eles. Cada um tinha seu trabalho, seu ganho, seu salário, seu rendimento, uma vida boa. Eles não queriam trabalhar na obra de Deus e ficar dependendo de dízimos. Sabe lá se o povo ia querer dar dízimo ou não. Eles iam passar fome, trabalhar e não ter carteira assinada, uma garantia de salário. Muita gente não quer. Pois é, os levitas em peso não quiseram. Aparentemente, eles até conversaram uns com os outros e uns desanimaram os outros e não quiseram ir. Mas o Esdras entendeu: não dá para a gente ir sem levitas, então vamos pedir, implorar que eles vão, e fez isto. Deus tocou o coração de alguns levitas que então resolveram ir.
Conclusão: nós muitas vezes, mesmo na liderança, mesmo tendo tanta gente, temos que nos humilhar para pedir ajuda aos outros, um favor a um irmão. Minha irmã, você poderia nos ajudar fazendo este favor? Meu irmão, será que você poderia fazer isso por nós? Minha irmã, nós vamos ter uma reunião, você poderia fazer isto? O líder tem que se humilhar, ele não manda, e não adianta contratar profissionais pagando para fazer isto, porque não vai agradar a Deus. Tem que fazer o que o Esdras fez. Leia lá com carinho esse texto lá de Esdras no capítulo 8 e você vai entender também esta situação e tomar para si as lições provenientes daí. Nós cristãos temos muitas vezes que nos humilhar, mas tudo isso fazemos pelo Senhor, em prol da obra dele. Então você não vai mandar, não vai exortar sua irmã, você vai simplesmente se humilhar e pedir a ela com humildade. Cristão tem que fazer isso, se humilhar diante de seus irmãos, porque isto agrada a Deus. Pense nisto, meu irmão, minha irmã.